Hashtag Vem Letícia! Já chegou! Eu não Boa sei se noite. você gosta de Foo Fighters, né? Ah, eu gosto, gostei, né? Tanto do Red Hot no começo e agora também. Selecionei Foi... muito bem? Sim, muito bem. Boa noite, seja muito bem-vinda, Lê. Obrigada, boa noite a todos. A gente começou de um jeito assim meio tristinho, sabe? Uhum. Porque essa é a última live da série Acadêmicos da Ah, Madrugada. Mas como eu acompanhei disse nos algumas. stories, e ai que bom! E a gente acompanha também, viu, Lê? Bastante, viu? Ai, que bom. Mas como eu falei nos stories, last but not least, porque você veio para fechar com chave de ouro. Vamos lá, vamos nessa. Vamos nessa? Vamos então, pessoal? Ó, tem um pessoal que está chegando aí, a Feira, a Ju. Queria falar para vocês já sabem. Boa noite, depois assisto na íntegra. Perfeito, Ju. A Ju está começando o mestrado agora. É mamãe, está fazendo uma campanha de amamentação incrível por causa do Que mês, legal. né? Então, Ju, Agosto você está dourado. liberada, viu? Isso, agosto dourado. Está liberada para dormir, porque eu sei que depois você volta, viu? Amanhã assiste Bom, todas as dicas. então, aqui de casa mesmo, a galera não aguenta, né? Porque Acadêmicos da Madrugada é só a gente mesmo, né? É Mas, de qualquer verdade. forma, fica gravado, viu, pessoal? Sim. Bom, Lê, você que está chegando agora, conta pro pessoal quem é você, para eles te conhecerem. Vamos lá. Bom, eu sou a Letícia Oliveira, eu sou fonoaudióloga, na verdade, me formei já faz 6 anos. E agora eu tô no doutorado. Então, fiz aí toda essa jornada acadêmica aí, desde a residência, quando me formei, fiz também, teve TCC, toda essa parte também científica, né, acadêmica, assim, o mestrado e agora o doutorado. Então, toda essa jornada aí de escrita científica também, de artigos, né? Tentando publicar, como sempre. Sempre na tentativa da publicação. Indo atrás. Aí, semana passada saiu o meu mestrado, consegui publicar, graças a Deus. Mas foi, Ê! ó, depois de quase que 2 anos aí da defesa, mas deu certo. A gente sabe que tem muita correção aí, né? Mas deu tudo certo. Sempre tem, né? Sempre tem. É o looping das correções que não tem fim, né, Lê? Ai, não tem como, não. E daí você manda para uma revista, nem sempre aceita, aí volta, você vai tentando melhorar. E aí uma hora dá certo, tem que insistir. Então, eu sempre lembro muito isso do professor Vitor da Unesp mesmo, né, da Físio. Ele sempre falava pra gente, tem que tentar e tem que tentar alto, que aí você vai corrigindo. E de repente, se for uma revista um pouquinho abaixo daquela que você almejou, ela ainda vai ser boa se você almejou alto, né? Então, isso Com foi uma dica que certeza. eu sempre Vitinho levo, mas deixo maravilhoso, aqui. viu? É, sim. Se não bastasse o Vitinho maravilhoso, tem uma pessoa, gente, olha, eu me sinto até honrada ela estar acordada essa hora, ela entrou aqui, Ana Augusta Sampaio de Oliveira, pensa numa referência, e é referência de vida, da minha vida. E assim, por acaso, com certeza, é de vida da Lê, a professora Ana Augusta, é mãe da Com certeza. Letícia, que está aqui com a gente, só de olho, ó. Ela que é É, orientadora, que é referência de fato, né? Então eu fico super feliz sim. que ela está acompanhando aqui, como mãe e como pesquisadora também, né? Sim, também. Tá aí meio de zóio, né? Porque já também não é tão acadêmica da madrugada. Tá apoiando a gente aí, mas Olha o tá de olho. esforço que ela está fazendo, né? É. Lê, e quando começou esse seu interesse pela pesquisa? Eu sei que isso é algo que está fomentando na sua casa desde pequena, né? Mas quando de Isso é fato verdade. deu esse start para você? Ó, pra falar bem a verdade, assim, né? Apesar disso, né, que nem você falou, aqui em casa, tanto minha mãe quanto meu pai também, professores aí de meio acadêmico. Então, sempre teve esse incentivo, assim, bem grande do fazer o mestrado, né? De mostrar esse caminho, assim, pra gente. Mas eu confesso que no começo, quando eu entrei na Fono, eu queria mais a parte clínica. Eu sempre quis muito fazer a parte prática. E conforme eu fui, né, fazendo a faculdade, tanto que eu fiz a residência primeiro, e foi essencial para mim ter feito a residência antes, realmente. Porque daí eu fui tendo essa visão do que realmente precisava, né, para a gente fazer ali as pesquisas e tudo, o que faltava, digamos assim, na prática, que a gente poderia auxiliar com a pesquisa científica. Então, esse interesse foi despertando mais durante a
áreas diferentes. E aí eu fui percebendo que ainda precisava estudar muita coisa e que a pesquisa científica poderia ajudar muito na nossa prática. Então, o meu interesse veio da prática clínica e até hoje. Eu sempre tento pensar, tanto no mestrado como agora no doutorado, pesquisas assim que possam realmente ter alguma aplicabilidade clínica. Mesmo que não é imediata, porque é claro que precisa de mais estudo, mas eu sempre tento pensar alguma coisa que dê para a gente já ir tentar aplicando, que já possa ir fazendo a diferença aí nesse sentido também. Perfeito. Conta para o pessoal de casa, agora entrou Mestrinho Mandou, a Mari Manzini, sejam bem-vindas. Conta para o pessoal de casa, que também ainda não te conhece, o que de fato você estuda. Certo. Bom, então, como eu falei antes, eu sou fonoaudióloga e eu estudo mais a parte da audição, que seria a audiologia. Eu trabalho bastante com a parte de prótese auditiva, né? Aparelho auditivo, implante coclear, que o implante coclear ele é mais específico, que ele é inserido cirurgicamente, né? Então, ele realmente aí é um pouquinho mais complicadinho aí no sentido de programação, de cirurgia. Então, é todo um outro lado aí da fono, da audiologia. Mas o meu foco é 100% a audição e especificamente um dos exames que a gente fala que é a eletrofisiologia da audição, que são exames aí para a gente avaliar mais como que está o funcionamento do córtex auditivo central. Então, como que está o sistema auditivo aí central, o processamento. Então, eu estudo agora no doutorado especificamente como que o implante coclear está estimulando esse sistema auditivo central. Se realmente a programação do implante está sendo suficiente para a gente ter o processamento, a discriminação dos sons. Então, a gente está tentando trabalhar aí para ver se esse exame consegue identificar se o implante está sendo bom para estimular esse sistema, esse processamento auditivo. É bem específico, mesmo dentro da fono, assim. É bem específico, mas na mesma medida, para quem precisa acompanhar os seus perfis, vai perceber que são nomes gigantes, mas que você tem feito todo um esforço de descomplicar a audiologia. Então, eu queria até que você convidasse o pessoal para conhecer o seu canal no YouTube, para também conhecer o seu Instagram, porque assim, gente, ela dá verdadeiras aulas, super cheias de didática. Então, você vai assistindo, você vai se apaixonando pela Letícia, pelo conteúdo. É super bacana. Então, ó, vende seu peixe, fala o pessoal seguir, curtir o seu canal. Fala o que você faz. Vamos lá, pessoal. Bom, então o meu Instagram tá aqui, né? Esse doutora Letícia Fono. Doutora tá meio caminho andado aí já, mas enfim. E aí eu tento mais de meio, isso. bem mais de meio. Qualificação já foi, então. Já. Então, eu tento justamente isso. Até eu coloquei lá no perfil, né, que é tentar descomplicar a audiologia, mas também a pesquisa científica. Porque eu vejo que muita gente tem esse encantamento, assim, da pesquisa e da prática clínica, de tentar conciliar as duas coisas, mas às vezes não fazem, né, se espantam um pouquinho aí, realmente, por todo esse processo aí que a gente vai conversar agora um pouco da escrita, dessa parte mais, assim, burocrática, digamos, da pesquisa. Então, eu tento descomplicar um pouquinho esses dois lados. Então, o meu Instagram é bem voltado para audiologia, mas eu tento falar de uma forma realmente que dê para entender a importância, os exames, e também desmistificar algumas coisas aí da pesquisa que, apesar de ser realmente muito difícil, né, mas que a gente pode levar de um jeito um pouquinho mais leve. Então, eu falo sobre isso também no canal do YouTube, e é isso. Aqui na internet para isso mesmo. Todo domingo tem vídeo, né? Todo domingo tem vídeo novo. E aí, claro que no YouTube, por ser um canal assim de busca, né? Eu tento falar até de uma maneira um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Mais descomplicada ainda, porque a gente pode ter muitos pais, né? Pacientes que às vezes estão assistindo. Então, eu sempre tento deixar essa comunicação mais leve para que todos possam realmente compreender. Então, todo mundo que se interessa aí por esse universo da fono, da audição, da pesquisa, dá uma olhadinha lá. E recentemente, até já entrando, né, falar aí também, eu criei um e-book, né, que chama do Dicas Científicas. Então, era isso que eu ia falar agora. Eu criei aí pensando em toda essa jornada aí que eu trilhei, desde a iniciação científica, na verdade, que eu fiz lá em 2011, até agora o doutorado, que assim, são pequenos detalhes, mas que na hora que a gente estava falando agora da publicação, a gente esquece. Não, assim, teve até agora recentemente que eu mandei
Eu acabei de enviar, eu olhei o negócio e falei, gente, eu esqueci isso. Eu escrevi isso no e-book. Eu falei, eu escrevi para as pessoas como dica no e-book uma coisa que eu fui lá e falei, como que eu esqueci? Então a gente está tão atento com o documento que tem que enviar para a revista, com o próprio conteúdo, claro, do artigo, que uma coisa ou outra passa. Então eu falei, não, vou fazer esse e-book de dicas, porque para quem está começando, tanto com o projeto, para escrever o artigo, é muito importante. A gente tem um checklist, assim, né? Um passo a passo, mais ou menos, se a gente tá esse direcionamento, digamos assim, né? Ó, queria já cumprimentar a Júlia, que chegou. Boa noite, Júlia. Boa noite, Rose. Boa noite, Xi. Nós estamos hoje com uma super convidada, ilustríssima. E aí eu queria falar para vocês o nome do e-book. É Dicas Científicas, como escrever projetos de pesquisa e transformá-los em artigos científicos. E agora eu tenho o meu momento blogueira, sabe? Porque ninguém entregou sushi nem churrasco aqui em casa, mas a gente ganhou cupom, galera. Cupom de desconto. Sim. Então, quando eu procurei a Letícia, ela já se ofereceu, já falou, avisa todo mundo. Então, esse é o momento. Se você quiser conhecer esse e-book, que já está assim, super acessível, é um material assim, para a vida, vai ajudar muito você. Tá chegando no primeiro ano, tá perdido? Compra. Você tá no segundo ano, achando que a vida tá passando, que dá para assistir Chaves? A Chaves agora nem pode mais, né? Compra. Você tá no terceiro ano, achando que ainda dá tempo, você não precisa pensar em nada, quando na verdade você já devia estar correndo atrás, compra. Você está desesperado? Compra também. Então, graduando, pós-graduando, aproveita, terminou a live, procura a Letícia. Mesmo depois a live vai ficar gravada. Então, procura a Letícia, assistir a live. Cadê meu cupom? Quero muito o e-book. Então, isso, corre atrás, porque tá um material muito completo. Ela vai desde definição. É isso mesmo, Júlia. Cupom é tudo de bom. Então, aproveita que eu tô nesse momento blogueira, né? Zero defeito. Nossa, a gente tem que vestir um pouco essa capa blogueira aí, eu também tenho. Com certeza. É isso aí. E vocês vão ver, assim, o profissionalismo, não só do e-book, mas falando de novo do canal. Então vai lá, se inscreve no canal, acompanha ela também no Instagram, porque assim, é de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo é um conteúdo assim, muito cirúrgico, muito bem elaborado, um conteúdo muito bom. A Letícia é super novinha e ainda assim já tem uma bagagem assim, crítica, analítica fantástica. Então, não é porque a mãe dela tá por aqui ou já foi dormir, não sei, mas é porque eu conheço ela já há uns 5, 6 anos e eu vi a Letícia assim. Mais? Eu acho que sim, porque você me ajudou na minha iniciação científica, lembra? Foi na iniciação científica? Foi na minha iniciação científica, a primeira, então já faz mais. Tô ficando velha, literalmente. Eu também. Mas eu conheci a Letícia, assim, debruçada, às madrugadas, para tentar fazer sempre a melhor análise, a melhor busca. Então, eu acho que isso que tem que ficar bem registrado, né? Esse investimento de vida e essa experiência, essa vivência que está sendo compartilhada no e-book da Letícia também, né? Bom, então vocês já estão sabendo que tem cupom, que temos momento blogueira e vocês têm que correr atrás, tá? Antes de começar o nosso assunto mais sério, eu queria te perguntar sobre o seu estilo de vida. Você Letícia, uma acadêmica da madrugada? Então, isso é uma coisa que eu preciso confessar aqui, viu, Maeva? Não, eu não sou acadêmica da madrugada, gente. Olha, mas assim, eu não sou da madrugada, por exemplo, desse horário de agora, de ficar assim, produzindo, escrevendo muito agora. Eu prefiro muito mais acordar muito mais cedo, por exemplo, acordar 5 e 5:30 da manhã e começar escrevendo, do que ficar de madrugada. Então, tanto que agora, né, tava na fase de escrever a qualificação e até comentava assim, né, com a namorada, diz, horário de almoço, não sei o que, eu falei assim, eu prefiro, agora que veio, eu prefiro ficar aqui até 4 horas, 5 horas da tarde direto, do que parar para almoçar e voltar ou ter que fazer à noite. Então, eu sou muito assim, na hora que vem essa concentração, eu funciono um pouco melhor de manhã, então eu prefiro acordar muito mais cedo e já ir, porque à noite bateu uma horarinha ali, ó, passou das 7, 7:30, já preciso jantar, descansar, assistir alguma coisa, fazer exercício. Então eu agradeço imensamente. Você esteve o dia, se manteve acordada, nas férias que eu vi nos stories, está de férias. Já, ajudaram aí. Que bom, fico feliz, viu?
Bom, para a gente falar desse tema tão difícil, a Lê foi também escolhida por causa dessa leveza que ela traz. Então, a Letícia e tem a Júlia aqui falando, nossa, apesar de acordar às 7 horas da manhã, eu infelizmente sou acadêmica da madrugada. Então, Eu gente, sou assim também, viu, Júlia? Eu sou toda inversa. Esse é o meu melhor momento, acaba a live, eu continuo pensando o que eu poderia ter feito. Aí eu já vou ler alguma coisa e amanhã às 7 eu já estou trabalhando. Então, assim, eu não sei explicar como, porquê, onde, Não, isso, mas por enquanto isso eu tá dando admiro, certo. gente. Não, mas eu preciso Por desse enquanto. tempinho. Bom, mas como eu estava dizendo, esse trazer a Letícia foi muito especial, porque a escrita acadêmica, às vezes, ela está relacionada ao adoecimento acadêmico. Uma das coisas que mais acontece, eu tenho uma orientanda justamente estudando isso, na especialização em terapia cognitiva comportamental, é como as pessoas, os pós-graduandos, graduandos, estão adoecendo. E muito desse momento se deve por causa da escrita. Não a escrita em si, mas tudo que ela acarreta. Então, a Letícia ela foi escolhida e convidada para trazer essa leveza. Porque momentos de dificuldade ela já passou, eu já passei, com certeza. Esse momento de pandemia que a gente vive pode vir a atrapalhar com certeza. Então, a gente vai conversar assim, com muita leveza, para você ir se descobrindo. A Letícia vai dar algumas dicas também. Então, não se sinta sozinho, desamparado e nem triste, tá? Então, a Letícia vai começar falando pra gente o que de fato é um texto acadêmico. Certo, vamos lá. Bom, então, como você falou, né, Mavê, são todos esses anos aí de jornada já, então eu também fui descobrindo isso aos poucos. Então eu vejo muitas dúvidas, às vezes, que eu recebo até por aqui, que eu mesma tinha, né, sobre isso, que às vezes a gente acha que para escrever um texto acadêmico, a gente tem que só falar daquele assunto, meio que resumir aquele assunto, né? Então, por exemplo, eu vou falar de audiologia, então eu vou resumir tudo da audiologia. E não necessariamente é isso. Num texto acadêmico, a gente tem que direcionar realmente os temas que a gente quer falar. Então, como eu expliquei antes, eu vou falar sobre um exame específico sobre o implante coclear. Então, além de falar sobre eles, eu preciso ir fazendo link entre eles, aonde eles se combinam. Então, eu preciso ir conduzindo o leitor para ele entender aquele tema, mas também fazer o link entre como esses dois temas se combinam. E se eles não combinam tanto assim, por que eu quero explicar então? Então a gente precisa realmente ir direcionando até onde está a nossa pergunta de pesquisa. Então, eu acho que aí que é realmente onde que o pessoal pode ficar um pouquinho angustiado, se perder um pouquinho, que eu confesso que eu também, né, até, como eu falei, fiz uma qualificação agora, esse é um dos pontos que foi falado aí para melhorar um pouco, que é realmente essa questão da revisão de literatura, que a gente precisa colocar realmente o que os autores da literatura estudaram, como eles estudaram, mas ao mesmo tempo tentar fazer esse link. Então isso é uma coisa que eu enfrento um pouquinho de dificuldade até hoje, eu confesso, entre pegar o que um estudo, um autor específico falou e selecionar o próximo, que tem a ver com o que ele disse, que tem a ver com onde eu quero chegar, na pergunta que eu quero chegar. Então, essa eu acredito que seja assim, a principal diferença do texto acadêmico, de você colocar, referenciar autores, referenciar outros estudos e ir fazendo link entre esses diferentes temas que você também quer abordar. Então, ao mesmo tempo, você também precisa se colocar no texto, direcionando o assunto, direcionando a sua dúvida, a sua hipótese para aquele estudo. Não é meramente um resumo. Então, eu vejo que quem está na graduação, de TCC, realmente começando aí a jornada, às vezes faz isso. Às vezes, eu vou falar sobre implante coclear. Então, eu vou resumir tudo sobre implante coclear. O que ele é, quem faz, aonde veio. E não é bem assim. Então, a diferença desse texto acadêmico é você colocar na literatura, a Maeva falou que esse exame no implante coclear é desse jeito. Mas Ana Augusta falou que é de outro. Então, qual é a relação entre eles? Aonde eu quero chegar? E a minha pergunta é justamente essa. Tem relação entre eles? Então, eu vejo que a principal diferença é essa. Bom, no meu caso, se tiver relação com a Dana Augusta, eu já estou honrada, eu já acho que está tudo certo, viu? Então, se tiver o meu nome junto com o dela, eu já falar, gente... Eu já subi de nível, né? Só para quem conhece, né? Helena chegou agora.
da Físio, também foi aluno da professora Ana, então, se o nome estiver perto do dela, é coisa boa, viu? Mas, assim, a Lê foi muito, muito clara em dizer, não é uma escrita para um blog, não é uma escrita sem intencionalidade, tem uma busca por atender alguma necessidade. Não, a busca é uma escrita direcionada que precisa ser embasada por outros autores. E para isso, eu já vou fazer a próxima pergunta, né? Quando a pessoa está escrevendo, ela está nessa tentativa imensa, né, de sair agregando o que todo mundo diz, como você já bem colocou. Mas como ela sabe se o texto é de fato acadêmico ou não, ainda mais num momento como esse, que tem muita informação, tem um excesso de informação, e a gente não sabe muito bem a qualidade do material. Certo, Esse é um ponto muito importante, até no e-book eu falo um pouco sobre isso. Eu vou tentando desmiuçar um pouquinho todos os pedaços, tanto do projeto quanto do artigo. Introdução, objetivo, metodologia, discussão, justamente para a gente ir identificando nesses outros artigos, nesses blogs, nesses estudos que a gente fala, né? Que a gente vê às vezes manchetes. Então, por exemplo, tal medicamento funciona para tal coisa super 100%. E nem sempre é assim. A gente tem que ver qual foi a metodologia usada. Então, para mim, o que eu sempre olho num estudo, num texto que eu tô lendo, para identificar se realmente é um estudo assim confiável, se teve aí, se é um texto acadêmico ou se não é, de repente, a opinião de alguém ou a coleta que ele fez de vários estudos diferentes e aí deu a opinião dele. É a metodologia e as análises estatísticas que foram feitas dentro daquele tema. Então, isso que é o principal. A gente tem que identificar realmente se teve, qual foi a quantidade do sujeito, se foi controlada, como que ele controlou, e daí qual análise que ele utilizou para aquilo, qual foi o nível de significância, quem ele excluiu, quem ele incluiu. Então, até que teve recentemente nessa questão, agora com a pandemia e tudo mais, né, essa nova doença está sendo bem estudada. Então, eu lembro que o estudo que foi feito, né, com o medicamento lá, ele até foi cancelado justamente por isso, porque eles acabaram analisando algumas pessoas que tiveram resultados positivos e aquelas que tiveram algum problema, algum resultado negativo foram excluídas. Isso não é um estudo confiável, porque para ser um estudo confiável a gente tem que incluir tudo o que aconteceu, todas as variáveis. Então, acho que esse que é um ponto principal para a gente identificar esse estudo realmente mais acadêmico e mais confiável, porque se estão omitindo informações, se você não consegue entender, se você tem dúvidas do tipo, nossa, mas como será que foi aquilo? Mas como será que foi aquilo outro? Então, provavelmente não é um texto tão confiável assim. Ele tem que te dar todas as informações, principalmente, né, inclusive aquelas que não deram certo. Perfeito. A Fer está falando aqui, e o cuidado, a Fer Toledo esteve com a gente na live passada, né? Ela falou sobre a experiência internacional, sobre orientação. A Fer é diva, maravilhosa, assim. E o que ela disse? Deixa eu levantar. E o cuidado de se escrever a introdução, sem deixá-la aparecer numa colcha de retalhos, e sim fazer os links, como a Letícia bem disse, né? Tanto a introdução, quanto as discussões, os resultados. Eu acho que em todo momento a gente vai precisar ir alinhavando todas essas novas teorias, ou as teorias antigas, enfim, todas as teorias, à medida que a gente vai construindo o texto, mas sem ser uma coisa jogada, viu? Para você que está chegando, não vai assim como se fosse um pintor jogando as palavras à torta e reto, como bem dizia o meu orientador, professor Sadal Almote, ele sempre falou que a escrita não é como orégano na pizza, que você joga à vontade, onde cair tá tudo certo. Muito pelo contrário. Você precisa de toda uma organização mental, de toda uma função executiva para conseguir se organizar, desenvolver um plano de trabalho, que é o projeto que a gente também falou na terceira e na quarta live, para de fato conseguir materializar o que está no seu pensamento, né? Lê, fala para o pessoal quais são, então, os 3 erros mais comuns para quem está começando ou para quem já está, por exemplo, desenvolvendo pesquisa.
Bom, eu acho que assim, pensando até em alguns que eu já cometi, é claro, a gente, né, tem que usar aí a nossa experiência aí para isso, né, Eu para ir falo os meus orientando também também. depois, tá? Vou desnudar também. Mas eu acho que assim, a introdução, a revisão, né, tanto a introdução, mas quanto a revisão de literatura, eu vejo que tem bastante erro nesse sentido de você achar que é só um resumo, ou de você só colocar o que vários autores falaram. Que nem você falou, assim, meio que às cegas. Você joga esse autor. Então a gente realmente tem que filtrar um pouco melhor quando a gente vai fazer a busca, né, na base de dados. A gente tem que ter já essa leitura crítica antes mesmo de conseguir, né, de colocar ali na revisão. Então a gente tem que primeiro ler o artigo completo. E isso é uma coisa que eu falo bastante aqui no meu Instagram, que a gente nunca pode referenciar artigos que a gente leu só o resumo. Que, né, infelizmente, isso é um erro que acontece, principalmente na graduação, em fase de TCC. A gente viu o resumo, viu que pode ser interessante, coloca lá só com a conclusão, com a discussão do autor. Na verdade, isso já é um erro em vários níveis, porque a gente não está lendo a metodologia, a gente não está estudando aquele artigo, mas também porque na revisão não é só isso que a gente tem que colocar. Na revisão a gente precisa explicar um pouco mais, embasar um pouco mais o que aquele estudo traz. Então, esse seria um dos erros para a introdução e a revisão, né, de literatura. O outro erro que eu também comentei, acho que eu até fiz um vídeo recentemente no meu Instagram, no IGTV, sobre isso, que é sobre a questão dos objetivos. Então, isso eu também já fiz, que é justamente você ficar confuso. Ou você fazer um objetivo desse tamanho, gigante, porque você às vezes quer analisar mais coisas e você coloca tudo junto. Ah, avaliar se esse exame é bom para implante, também saber se a programação gigantão ou muito curto. Um objetivo até demais. Saber se o implante está bom para o córtex auditivo. Só isso. Pode ser muito curto. Então, eu sempre falo isso também no meu Instagram, que a gente pode desmembrar os objetivos, a gente pode ter mais de um. Então, a gente pode ter o primeiro... Aí, claro que você tem que ter muito bem estabelecido quais são suas perguntas de pesquisa para você enumerar qual vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro objetivo. E isso também precisa ter esse link e essa fluidez no texto. Então, por exemplo, você tem que saber o que você quer investigar primeiro. Então, no meu caso, a primeira coisa que eu quero saber é se o exame é capaz de identificar essa atividade do córtex auditivo. Depois eu quero ver se o programa do implante está sendo efetivo para isso. Então, o foco é o exame, depois o foco é o implante. Então, a gente tem que saber o que a gente precisa estudar primeiro para ter a ver com o outro. Porque eu não posso ver primeiro se o programa do implante é bom, se eu nem sei se aquele exame é bom para identificar isso. Então, eu acho que esse que é o principal, que às vezes a gente pensa que o objetivo é o mais fácil, né? Mas tem muitos detalhes aí que a gente também tem que organizar também. Realmente, como eu falei, bem assim, claro as suas ideias, né? Do que você quer pesquisar. Porque isso vai te ajudar no próximo item, que eu considero aí, vou entrar como terceiro erro, que seria na metodologia. Então, a metodologia, né, muita gente diz, e realmente é o coração aí do estudo, porque é da onde vai sair o seu estudo. É o diferencial que você está colocando ali na comunidade científica. Então, é justamente onde você vai tentar vender mais ali seu peixe. Na metodologia, na discussão também, mas ainda mais na metodologia, porque é ela que vai direcionar tanto os artigos que você vai pegar na revisão, quanto o que você vai discutir. Então, pensando nisso que eu acabei de falar, dos objetivos, tendo ele bem estabelecidos, com essa fluidez, com esses links, você consegue pensar, tá bom, como eu vou fazer isso? E aí você entra na metodologia. Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer esse exame? Aí você explica como eu vou fazer esse exame. Para fazer isso, eu preciso ver tais parâmetros do implante. Então, deixa eu explicar quais parâmetros que eu vou analisar. E explicar muito bem. Então, para projetos de pesquisa, né, tese, dissertação, a gente tem que falar bastante na metodologia. Então, eu mesma às vezes fico com esse medo de que, nossa, tem muita coisa, tá chato de ler, tá difícil. Não. Na metodologia, a pessoa tem que ler e conseguir replicar o que você fez. Então, se alguém quiser, ele precisa copiar o que você fez e para isso tem que estar bem escrito. Você tem que ter realmente enumerado ali o que você fez. Então, para resumir, eu acho que seriam esses 3 erros. Na revisão de literatura, você colocar artigo que você não leu inteiro, que você nem sabe direito o que o autor está falando. E aí fica mais difícil fazer o link. No objetivo, você ser ou muito extenso ou muito direto. A gente pode quebrar.
e na metodologia explicar muito bem o que você está fazendo, porque às vezes a gente tem muito bem na nossa cabeça, né? Na hora de escrever a gente fica meio confuso ali, né? Então tem que realmente explicar muito bem o que você vai fazer, porque quem tá lendo não tem essa mesma visão que você tem, né? De que, é assim, é assado. Não, você precisa parar, realmente tirar esse tempo para explicar o beabá do que você vai fazer. Perfeito. A Fer escreveu acima, perfeito. O pessoal da Latai entrou. Oi, Latai, oi, Camila, Ayla, não sei quem tá aí no perfil, mas bem-vindos a esse horário. E aí a Fer ainda adicionou embaixo, que eu também tô assim, sabe igual a pessoa tá me babando? Tô apaixonada pela sua convidada, Maíra. Você já sabe que aqui é só diva que passa, gente. Você já acha o quê, gente? Eu me sinto assim, uma Fátima Bernardes da ciência, né? Eu só escolho gente boa, se bem que ela desliza de vez em quando, né? Não deslizei por aqui, tá? Só alto nível, só gabarita, né? Então ela ainda explica e ela faz o resumo, ela é diva completa. Gente, isso eu acho que já tô vendo que é meio com uma mania de professor que já tá surgindo, assim, né? A gente explica, depois resume. Vem pro meu time. E eu acho legal essa nossa interação. A Letícia, na semana passada, ainda falou disso, né? Não sei qual foi o gatilho para falar sobre isso, mas se um perfil deveria ser... se deveria haver competições entre os perfis. Eu acho que de modo algum. É muito saudável essa troca, porque no caso da Letícia, ela contempla o público da fonoaudiologia, por causa do primeiro tema, mas abarca a ciência como um todo. Então, aqui perpassam os meus ex-alunos, eternos alunos, mas eu tenho uma abordagem diferente. Oi, Paulo, tudo bem? Aí aqui passou a Cabaldini, que foi mencionada pela Giovana Vidigal, depois eu fui curtir ela. Ela também é uma físio que traz contribuições riquíssimas. A própria Giovana. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo na internet. E quando a gente consegue fazer essa interlocução, estabelecer esse diálogo, olha a sinergia que não gira, né, Fer? Gostoso. Eu estou falando da Fer porque estava aqui na semana passada, a quantidade de visualização que teve a experiência dela foi incrível. E agora ter a Letícia com a gente, assim, perfeito. Por isso que eu falo de novo, gente, compra o e-book da Letícia, viu? Lê, mas vamos assim, ó, a pessoa tá lá perdidona, não sabe para onde vai e tem que organizar o texto. Por onde que ela começa? Bom, então vamos lá. Isso também é uma das coisas que está no e-book, mas vamos lá, dar um spoiler aqui. Ó, eu, assim, vou falar, claro, da experiência, do que eu prefiro, assim, fazer para organizar. Então, eu sempre prefiro a gente começar pensando nos objetivos, assim, na sua pergunta de pesquisa, realmente, do que você quer fazer. Então, até lembro, quando eu fui conversar com a minha orientadora agora do doutorado, eu cheguei para ela com uma ideia. Eu falei assim, olha, eu quero estudar isso, eu quero estudar esse exame com implante, que é uma coisa que já até estava sendo feita na literatura, mas não da outra forma que a gente está fazendo agora. E aí, com isso, com base na pergunta de pesquisa inicial do que você quer estudar, então eu sempre falo isso, foca primeiro no que você quer estudar. Porque a partir disso, as coisas vão se abrindo um pouco mais, né? Então, você tem essa pergunta de pesquisa, como eu falei, olha, esse exame e implante coclear, o que sai disso? Então, vamos ver, então vamos estudar. Quem está estudando implante, quem está estudando exame, quem está estudando os dois juntos. Nisso, você já vai montando a revisão de literatura. Porque você vai ter que realmente ler aí, e na base de dados, ler bastante autores para isso. Então, você já pode ir se organizando em relação à revisão. Né, de falar assim, olha, esse autor fez uma coisa muito parecida com a minha, olha só que legal, esse aqui eu vou usar. Esse aqui tá falando do implante em idoso, eu tô estudando em criança, acho que não. Então, a partir da pergunta, você vai lendo e vai estruturando, você vai vendo, né, como diferentes metodologias que os autores usam, isso já vai te ajudar para a sua. Então, isso é uma coisa que eu coloco bem no e-book, que a gente tem que selecionar depois que a gente fez essa revisão inicial, né, essa busca inicial. A gente vai separar esses estudos que a gente leu, a gente tem que ler na íntegra todos, eu sempre falo isso no Instagram, vou falar que também, ler na íntegra todos. Mas sempre vão ter alguns que você vai ter que estudar realmente aquele artigo. Porque são aqueles que a metodologia é mais parecida com a sua. Então, ele está estudando aquele exame no implante coclear, de um jeito parecido com o seu. Então, você precisa realmente vendo
estudar bem esse artigo, porque é o que vai te dar base para a metodologia. Então, você vê que em tudo isso aí na minha fala, você já vai montando a pergunta de pesquisa, que você foi para a base, né, para a busca dos artigos, que te levou para a revisão. Dentro da revisão, você encontrou os mais semelhantes, que você está estudando para montar a metodologia. E aí, nessa parte, você vai precisar, claro, da ajuda do orientador, de onde você está, para ver o que é viável fazer realmente ali na prática, né? No caso, se tem o equipamento para fazer o exame, no meu caso. E vocês vão criando a sua metodologia com base na literatura também. Que a gente não pode criar uma referência. Ah, eu acho que esse protocolo aqui vai ser legal, vamos tentar. Então, não, você precisa já ter ali as referências para isso também. Então, acho que seria realmente, para mim, a organização começaria assim, lá da pergunta de pesquisa, passando pela revisão, até a gente chegar aí na metodologia. E aí, antes disso, claro, os objetivos vão acabar aparecendo também. Então, acho que a gente consegue estruturar tudo tendo bem o tema que a gente quer estudar e as perguntas que a gente tem. E aí, claro que conforme a gente vai lendo e montando o trabalho, por isso que a escrita do projeto de pesquisa é um passo muito importante. Conforme a gente vai escrevendo, a gente às vezes vai estar tendo até mais ideia, até mais perguntas. Então, isso eu acho essencial. Ó, eu queria falar para vocês que durante a resposta da Letícia, o gato abriu a porta e me deu um susto. Então vocês vão perceber na gravação que eu fiz assim, não é porque eu acredito em espíritos nem nada, mas é que os gatos dessa casa me assustam todas as vezes. Ai, meu Deus. Na live passada tinha um que ficava falando, rau, rau, Ai, que nessa ótimo. live. Então assim, como a gente não tem vergonha de passar vergonha, isso aqui é normal para mim, eu já tô confessando o que aconteceu, que esse barulho, meu tremelique, foi o susto que o gato me deu. Não, eu nem prestei atenção, mas enfim. Não, que bom, Letícia. Às vezes a pessoa... Que dó, né, Fer? Nossa, de madrugada eu escuto um barulho, é claro que... Eu sempre brinco, acadêmicos esse horário, ele é bom, porque vai escutar a descarga do vizinho, o guardinha cobrando na rua e os gatos assustando. Mas assim, falando das estratégias, cada um pode criar sua própria estratégia, mas você não pode perder de vista alguns passos que você vai precisar seguir. Então não é uma coisa aleatória, como a gente já falou. A Fer, que está participando com a gente, até comentou aqui, né, o que ela disse. Everton chegou, boa noite, Everton. 3 perguntinhas básicas que minha orientadora da graduação me ensinou para me organizar. O que, por quê, como. Que envolvem o objetivo, a justificativa e a metodologia. Perfeito. Ótimo. Só reforçando o que a Letícia falou para nós, né? Mas a questão é assim, se você tem alguma estratégia, porque lá na época da redação do colegial, o seu professor te ajudou a organizar suas ideias? Faça. Tem gente que usa desde recursos básicos, como post-it, faz desenho de flor. Então, assim, os recursos e as estratégias, você pode fazer aquela que melhor se adequa às suas necessidades. Sim, tem gente que é mais visual, tem gente que não. Então, isso aí, aí é independente. Agora, o que vai ter que ser contemplado, vocês vão ter que ouvir a Letícia de novo, vão ter que me ver chacoalhando, porque esses caminhos, eles vão precisar ser perpassados, tá? Lê, cita para nós algumas boas práticas para ajudar na escrita. Para ajudar na escrita. Bom, isso eu realmente até fiquei pensando um pouquinho que você tinha mandado, assim, né? Porque, para não ficar assim tão redundante do que eu já falei, mas é que eu acho que a principal boa prática para uma boa escrita é a gente ler bastante. Então, assim, né, você está sempre buscando esses novos artigos, você lê autores diferentes ou até vários estudos do mesmo autor para você justamente ter uma base aí de como que as pessoas da sua área escrevem, como que elas explicam as coisas que você quer estudar também. E aí, claro que a gente, quando a gente faz isso, né, a gente acaba admirando mais um pesquisador ou outro, se identificando mais com ele. Então, é legal, é interessante você ler bastante coisa dele, tentar ir adequando alguma coisa que você acha interessante para a sua escrita também. Mas, para mim, o principal é você ler coisas diferentes de outros autores também. Porque isso eu acho que agrega também, sabe? Para a gente também não ficar muito cópia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vejo muito que, às vezes, as pessoas falam... assim, como brincadeira, querendo elogiar, né? Mas que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. De falar, nossa, por exemplo, a Maeva é minha orientadora e elas falam pra mim que eu sou a mini Maeva, né? Então, às vezes a gente fala isso tentando brincar aí, tentando elogiar, mas eu não sei se isso é tão elogio assim, porque a gente não pode ser tão cópia.
Então, para a gente ser um pesquisador aí mais diferenciado, realmente independente até, né, das nossas próprias publicações e ideias, eu acho que a gente tem que beber, assim, de várias fontes. Então, é claro, se ela é minha orientadora, eu vou ler muita coisa sobre ela, eu estou aprendendo com ela, é ótimo que eu tenha algumas semelhanças. Mas é essencial eu ler outra coisa de outra professora, de outra universidade que estuda outra coisa, porque eu acho que isso agrega muito mais na sua escrita e nas suas ideias. Então, acho que o principal para boa escrita é uma boa leitura, porque isso vai te trazer diferentes ideias, você fica um pouco mais, como é que eu vou dizer? Flexível, versátil, não sei se seriam essas palavras exatamente, mas a gente fica com esse pensamento um pouquinho mais diferenciado mesmo, da gente ter uma visão mais ampla das coisas, porque senão você fica muito ali fechadinha, você transpassa isso para sua escrita. Então, a maneira que você raciocina, que você faz aí os seus raciocínios, no nosso caso, clínicos, científicos, também você acaba passando muito para a escrita. E se você lê só os mesmos autores, né, que às vezes são os mais conhecidos, outra coisa que na minha área tem bastante também são estudos, assim, da China, da Rússia, que aí também é muito diferente a maneira de se comunicar por si só. Então, eu acho isso importante também para a gente ver, porque às vezes a maneira deles, europeia, um pouco mais direta, pode ajudar a gente. Em outros momentos, os pesquisadores brasileiros que recheiam mais a metodologia, também é interessante a gente ler, para conseguir escrever mais detalhadamente. Então, acho que essas duas coisas realmente entrariam aí nessas boas práticas. E para mim, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, foi muito bom eu ter mudado de universidade, porque eu fiz a graduação, fiz a residência no mesmo lugar, eu fiz o mestrado aqui na Unesp em Marília, e agora eu estou fazendo doutorado lá no Hospital das Clínicas, né, lá na USP, na Faculdade de Medicina lá em São Paulo. E assim, é muito diferente. Então eu saí de uma faculdade, né, lá em Bauru, que era um pouco mais clínica, aqui para a Unesp, que tem uma pegada dentro da Fono mais educacional, realmente uma faculdade de humanas, então já foi aí uma coisa que eu tive que me desafiar realmente, né, a maneira de escrever, algumas disciplinas são bem diferentes também, e agora numa faculdade de medicina, com orientador médico, que também é outra pegada, é outro tipo de raciocínio, é até muito mais direto, o que é bom pensando no artigo. Mas, então isso para mim foi importante, eu ter diferentes vivências, não só na leitura, que transpassa na escrita, mas de experiência. Então, ter essas experiências diferentes e contatos com diferentes orientadores e professores nas disciplinas também agregou bastante aí na minha escrita, né, e nesse raciocínio, porque a nossa principal escrita vai estar lá na discussão. Quem a gente é como pesquisador vai estar lá na discussão. E aí vai transparecer essas experiências e o tanto que você lê ou não de autores diferentes. Maravilhoso. Pode ser. Fernanda tá aí, daqui a pouco a Fer também fala. Maravilhoso. É muito bom ouvir a Letícia, porque ela traz com propriedade que ela está falando, né? Eu queria só agregar uma questão, né? Eu concordo profundamente que uma boa escrita, ela também, ela depende, ela depende de uma boa leitura. E quando a gente fala de escrita acadêmica, a gente também está falando de leitura acadêmica. Sim. E nas lives passadas, a gente também falou sobre os tipos de leitura, tá? Porque não é uma leitura simples, descontraída que você faz. Quem comeu meu queijo num domingo à tarde. Estou citando esse nome, poderia ser qualquer outro. Não é esse tipo de leitura também descontraída, mas é uma leitura com um olhar aguçado, mais analítico, mais crítico, que faça você destrinchar mesmo o texto, entender o que está escrito. Toma cuidado com essa história de, mas está nas entrelinhas, na comunidade científica, ou está escrito ou não está escrito. Então, toma cuidado com isso. Mas o que eu queria complementar é o ritmo. Então, estabeleça um ritmo. É bem assim, discursinho de escola de inglês. Você falar 5 minutos por dia vai fazer sentido. Faz. Por quê? A gente está falando do ponto de vista neuronal, você está criando conexões e fortalecendo as suas conexões. Não adianta você ter esses lapsos de energia. E aí um dia você senta, escreve 5 páginas, 10 páginas e se acaba, se regaça. No dia seguinte você tá down. Você não aguenta mais, você não quer mais,
tá com aquela energia lá embaixo, aí depois você já perdeu o ritmo, depois, como na academia mesmo, eu não sou o melhor exemplo para falar sobre isso, academia esportiva, né? Mas é bem assim, aí vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado, aí a leitura já não é mais tão interessante. Então, estabeleça um ritmo. Eu acho que realmente isso vai fazer sentido para se tornar uma boa prática para aquele que lê e para aquele que escreve, sem a culpa, viu, gente? Então, aprenda a entender qual é o limite do seu corpo para respeitar os momentos de descontração e de estudo também. Porque meio que a gente vai entrando nessa espiral de fazer mais, entra numa competitividade, inclusive muito pessoal, acaba se agredindo, se machucando. Então, eu acho que vale muito mais a vida do que esses momentos. Então, Sim, aprenda a ter ritmo, assim como na academia, como eu falei, aprenda a desenvolver o ritmo de leitura e escrita para isso te ajudar. Uma outra questão que eu queria pontuar também é não fica assustado e esbaforido tentando ler tudo que existe no mundo. Porque, obviamente, você não vai conseguir. Então, o fato de você desenvolver uma boa prática de ler e de escrever com constância não significa que precisa ser a partir de montantes. É melhor que você escolha poucos materiais, mas materiais com impacto científico, do que você sair lendo de tudo, vendo tudo, que não vai te ajudar e você vai virar uma grande lixeira. Então, só vai ficar acumulando lixo, 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 uma hora nem no seu cérebro vai dar conta, tá? Aí, uma outra coisa que a Letícia falou é sobre esses cuidados, até para você acabar não sendo a sombra do seu orientador, né? Além desses cuidados, a gente vai mencionar o plágio também, né? Muito bem já comentado pela Lê. Lê, o que é o plágio e também o autoplágio, para quem nunca ouviu essas palavrinhas? Tá bom. O plágio, então, pessoal, é tipo assim, de uma maneira mais simples dizendo, é quando a gente realmente copia alguma coisa de algum autor que já está publicado e a gente simplesmente é aquele típico Ctrl+C, Ctrl+V sem referenciar a pessoa. Então, na verdade, eu particularmente, né, aprendi e tento tomar esse cuidado de mesmo quando eu vou referenciar, não colocar exatamente a mesma frase que ele colocou no artigo dele. Então, vamos supor que ele colocou que o potencial cortical é importante para fazer o implante. Então, eu tento... É aquela coisa, né? Tipo, copia, mas não faz igual. Sei lá, pode parecer alguma coisa um pouco boba, né? Mas eu tento fazer isso, de mudar um pouquinho ali, como ele falou, tentar colocar um pouquinho do meu raciocínio também, referenciando, é claro. Mas se você não referencia, isso é uma coisa importante de falar. Se você coloca igualzinho ele falou, sem referenciar, é o plágio descarado. Mas se você faz isso que eu tô dizendo também, você tenta falar de um jeito diferente, só que com as ideias dele, sem referenciar também, pode ser considerado plágio, né? Porque são as ideias dele, são os resultados dele. Então não adianta só você, essa brincadeira aí, esse meme aí de copiar, mas não fazer igual, isso é plágio, pessoal. Então não adianta a gente só não escrever igual. Não vou fugir. E o autoplágio é uma das coisas que eu também, né, penso que a gente tem que tomar muito cuidado, que é quando a gente se autocopia. Então, às vezes, quando a gente estuda o mesmo tema, muitas vezes, é comum a gente já ter na ideia, já ter um jeito de escrever ali específico, ou até mesmo fazer isso realmente, de dar, nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mestrado, o que eu falei mesmo sobre isso? Tá bom, deixa eu escrever aqui agora. E aí, na inocência mesmo, você pode acabar se autoplagiando, porque você está escrevendo uma coisa sua, que já foi publicada, provavelmente publicada com outra pessoa, né? Então você está plagiando você mesma, mas os outros autores também. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eu vejo é que, assim, é claro que é importante no seu estudo você referenciar estudos seus anteriores ou dos co-autores, né, também anteriores. Isso é legal, até que é realmente bem visto, assim, né? Que você mostra que aquele estudo é bom o suficiente para você estar falando dele de novo. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, com esse autoplágio, de você também não colocar uma frase igualzinha, ou um pensamento igualzinho, né? Mas realmente uma referência e não a mesma coisa que você já falou. Perfeito. A gente já está caminhando para os 7 minutos Da última live da série Acadêmica Madrugada. Já vai me dando até uma tristeza. Mas eu queria, assim, antes de agradecer e passar a palavra para você encerrar, você teria alguma sugestão de software para ajudar quem ainda não tem essa facilidade para perceber o que copiou ou não? Tem alguma sugestão nessa linha?
Então, mesmo, pra falar bem a verdade pra você, eu pesquisei, né, que você colocou, tal, essa pergunta. Eu fui pesquisar algumas coisas porque eu, sinceramente, não uso nenhum. Até fiquei meio atenta. Falei, gente, preciso começar a usar, porque, assim, pra ser bem honesta, de usar mesmo, assim, algum software, não tenho usado, não. Eu vou meio que nesse feeling do que eu acabei de falar agora, desse cuidado. Mas, assim, eu pesquisei que existem vários, né? Então, eu fico com medo de sugerir algum que eu mesma não conheço, nunca usei. Então, Ah, eu posso fica até... sugerir então, não fica assim não. O Fica que pra eu você uso aí. comigo e uso com os alunos, ele é gratuito. A Fer já tá dando parabéns, amor. Diz que você foi Obrigada. cirúrgica, viu? É, foi. Ela, Obrigada, olha, ai, gente. Eu manteve. acho que é porque meu orientador é médico cirurgião, então eu já tô aquela. Então, meu Deus do céu. Ai, sensacional. Eu uso Copy Spider, Ah, T-O-P-Y, Spider de aranha, né? Ele uhum, é bem levinho e o que eu tá. gosto nele, pela facilidade, né, é que ele mostra, ele deixa em destaque aquilo que foi plagiado ou Uhum, autoplagiado, e aí ele mostra, inclusive, o link de onde a pessoa tirou. Então não tem nem como hum, fugir e falar assim, ah, eu não não peguei, eu não vi. sabia, Ah, porque você clicando no link, quando ele dá o relatório, ele já mostra tudo isso para você. Então é nossa, esse que que eu legal. uso. Já utilizei alguns outros, porque no meu caso, por exemplo, até para vocês falarem, ah, mas a Maeva nunca errou zero defeito nada, gente. Eu continuo errando. E mesmo assim, eu tive um período de sair da academia para trabalhar para uma empresa, fiquei alguns poucos meses sem sentar para escrever. Quando eu voltei, eu fiz Uhum. coisa errada. E aí, depois que entreguei, foi a mesma coisa que a Letícia. Puxa! Mas eu já sabia isso. Então, assim, Uhum. não é uma coisa fácil e é uma coisa que, para atingir, é só com prática. E aí Sim, pode pôr aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes um orientando chega e fala, nossa, professor, como você percebeu isso? Treino e prática, não é? sim. Ninguém é mestre Yoda nem nada. Não, tudo bem que já tem aí, ó, Ana Augusta, a Lígia Brachiali, que é da Fer que está aqui, o Sadal. É gente assim que está numa esfera assim divinal, não tem para É, ninguém, né? Eles são assim muito mais assertivos do que quem está começando. Mas é um começo, então a gente precisa começar por isso, né? Deixa eu sim. ver o nosso tempo, que triste, 4 minutos. Nossa, passou muito Eu, rápido. então, menina, loucura, viu? Essa live eu tô contida. Eu falei, a Augusta vai assistir, depois ela vai achar, olha, que é Maeva. Mas teve live que a gente fez karaokê para descontrair, para ajudar, então já rolou de tudo aqui. Eu vi uma da festa junina. Teve a da festa, quadris, foi maravilhosa, teve de tudo, viu? Para encerrar, eu gostaria de deixar uma dica para o pessoal que ainda está sentindo dificuldades. Eu queria Uhum. indicar o canal da Rosana Pinheiro Machado. O último texto, o último vídeo do canal dela foi com a Karina Kushner. Ela fala sobre o adoecimento acadêmico a partir da escrita. Então, para Uhum. você que quer se identificar e, na mesma medida, entender o que está acontecendo com você, tem nome todas essas etapas. Então, assim, vai entender quem sistematizou tudo isso e entender o que está acontecendo com a sua cabeça. Por que você prefere sair lavando roupa, fazendo bolo, fazendo pão, brownie, pizza, do que escrever? Então, o que tudo isso Uhum. significa? E, mais uma vez, indicar o canal da Lê, que, ó, vocês já perceberam que é mais do que filé. Lê, para encerrar, considerando toda essa temática, o que você sugere de reflexão para quem está escrevendo, para quem está entrando ou tentando sair desse universo? Pô, eu acho que realmente é aí o resumão de tudo que a gente falou, mas focar, isso que você está dizendo, né, da questão do adoecimento e tudo mais, a gente tem que prestar muita atenção. Eu mesma já cometi muito isso que você está falando, de, nossa, hoje eu estou inspirada, eu vou até, uou, vou direto. Confesso que às vezes até faço isso um pouco, mas a gente tem que sim tomar cuidado, porque depois, no outro dia, você está acabado, não consegue fazer mais nada, e isso não é produtivo, não é saudável e não é produtivo. Então, tomar cuidado com isso, com essa autocobrança demais, mas ao mesmo tempo saber onde está a linha tênue aí entre a autocobrança que pode te adoecer, mas também com as suas responsabilidades daquilo que você precisa cumprir, que você realmente precisa fazer, ou eventualmente melhorar, se dedicar um pouquinho mais. E aí realmente é isso que, até, né, aproveitando aí para vender um pouquinho mais o peixe aqui no e-book, eu falo um pouco mais sobre isso, da gente aprender a ler um pouco melhor um artigo científico também ajuda a gente nessa hora de escrever melhor esse artigo científico. E
da minha experiência, assim, que é o que eu considero, né, que realmente foi o principal para mim, é de ter essas vivências diferentes. Então, seu orientador, obviamente, respeite, escute, nossa, acolha tudo o que ele te falar, mas dá uma olhadinha ali no que outros professores, no que outros pesquisadores estão estudando, como que eles conduzem. Isso também é importante. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado no mundo acadêmico, da gente não ser tão cópia de quem a gente é orientado, da gente conseguir se encontrar aí nesse meio também, de falar, nossa, legal, admiro muito todas essas pessoas e meu próprio orientador, mas quem eu quero ser? Qual pesquisador eu quero ser e qual professor eu quero ser também? Lembrando que estamos em 2020, então isso aqui, ó, internet, metodologias ativas, pessoal que está entrando na faculdade agora nasceu em 2002, então a gente precisa ser professores um pouco mais aí flexíveis, pensar em coisas diferentes para a gente conseguir passar esse conteúdo sem ficar chato. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito. Imagina. Muito. Obrigada a você pelo terminar convite, com essa adorei. música. More than words, sempre. Adorei. Letícia, você foi perfeita. Obrigada pessoal de casa, viu? Gente, a live amanhã vai estar disponível, né? No GTV Com certeza. e no meu canal.